Chuvas voltam a castigar o estado. No sul fluminense, casas foram atingidas por deslizamentos de terra e crateras foram abertas em rodovias. Em Petrópolis, na região serrana, casas também foram interditadas por causa do risco de barreiras. Em Campos dos Goytacazes, o vento forte derrubou árvores e postes. No Hospital São José, a água desceu pelo teto e inundou toda a unidade. E as mortes provocadas pelo temporal na capital fluminense, que foi uma das regiões mais atingidas pelas chuvas. E ainda, os gols da rodada com a Fernandinha Maia. Segunda-feira, 2 de março. É notícia, é agora no seu SBT Cidade. Muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Infelizmente, as chuvas voltaram a castigar o estado do Rio de Janeiro. A gente vai abrir a edição de hoje falando aí desse problema das chuvas, até encontrar com o seu SBT Brasil as informações mais importantes da sua região. Olha, em poucas horas choveu o esperado aí para o mês inteiro na zona oeste do Rio de Janeiro. Foi nessa região que 2 pessoas morreram. Outras 2 também acabaram morrendo em Acari, na Zona Norte, também em Mesquita, na Baixada Fluminense. Veja só na reportagem. Não foi nada fácil começar o dia assim. O bairro de Realengo, na zona oeste do Rio, mais parecia uma zona de guerra. Resultado de 12 horas de chuva. As fortes chuvas causaram diversos prejuízos. Olha só quantos carros foram arrastados pela força da água. Esse muro aqui não resistiu, acabou sendo destruído e a água chegou a invadir todo esse condomínio. Luiz contou com a ajuda de vizinhos para limpar o que restou da casa dele. Eu moro aqui há 25 anos. Nunca aconteceu. Já choveu sim, de fazer alguns estragos e tal. Mas igual a isso aqui nunca aconteceu. Para onde se olhava, o cenário era o mesmo. Muita destruição, ruas irreconhecíveis, pedaços de asfalto, de muros, árvores, caminhões e ônibus abandonados, carros boiando e um mutirão para desempilhar os veículos revirados pela enxurrada. Essa rua já foi calçada umas 4 vezes. Essa daqui 4 vezes. Olha o que a gente está passando. Eu estou a noite toda sem dormir. As casas de todo mundo aqui encheu. Em uma outra rua, o desespero de quem escapou só com a roupa do corpo. Da casa não sobrou nada, mas ninguém se feriu. Segundo o governo do estado, uma piscina natural dentro do Parque da Água Branca transbordou, fazendo com que a água invadisse as ruas de Realengo e de outro bairro, Taquara. Aqui também foi um domingo de muito trabalho e dor. Foi uma noite muito trágica, muito triste, todo mundo sofrendo mesmo. O nível de um rio subiu e levou o que havia pela frente. Carros sumiram no meio da correnteza. Uma mulher de 75 anos morreu eletrocutada ao encostar numa banca de jornais. A cerca de 2 quilômetros dali, um homem morreu soterrado depois de que a parede do quarto dele desmoronou. Da noite para o dia, choveu na região o esperado para o mês inteiro. Um rapaz mostrou o desespero da mãe enquanto uma mistura de água e lama invadia a casa. Mãe, vem pra cá. Na Baixada Fluminense, mais devastação. O rio Sarapuí transbordou. O município de Mesquita foi o mais prejudicado. A Defesa Civil usou barcos para retirar moradores. Intervalo, já outras notícias pelo estado sobre as chuvas também. Já voltamos no intervalo, já voltamos a falar das chuvas, mas olha essa informação. Na noite de ontem, um homem foi morto a tiros no bairro Mambucaba, em Angra dos Reis. Ronaldo Ramos de Medeiros, de 34 anos, morreu ainda no local. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal da cidade. A Polícia Civil de Angra dos Reis está investigando esse caso. Até o meio da tarde de hoje, ninguém havia sido detido por esse crime. A cidade sempre assolada aí pela violência. Angra dos Reis já foi tranquilo um dia, né? Isso é que é triste. Vem comigo, vamos voltar a falar das chuvas. Um dos bairros mais atingidos pelo temporal no Rio de Janeiro foi Deodoro, zona oeste da capital. Muitos moradores perderam tudo. O repórter Jackson Silva foi lá conferir e traz agora pra gente. A água está na cintura, por favor. Eu não sei o que fazer, cara. Não sei o que fazer. Ainda estava escuro quando o caos começou. Minha casa aí encheu d'água, essa chuva aí. Pela manhã, era possível ver os estragos causados pela água.
As ruas de Deodoro, na zona oeste da cidade, viraram verdadeiros rios. Há 30 anos, nunca vi isso assim, meu. A favela do Triângulo ficou debaixo d'água. Enquanto alguns moradores ficavam no meio da água, outros buscavam abrigo nas lajes das casas. As pessoas tudo ilhadas lá, ó. Eram 2 horas da madrugada quando a água entrou por detrás deste muro. Ela invadiu este terreno e destruiu parte deste muro. A máquina que estava dentro da casa foi arrastada para o terreno. E olha só como ficou esta sala. A água chegou a essa altura. A gente já estava se programando para dormir. Aí a gente escutou um barulho muito forte. Quando meu pai falou, levanta, levanta. Em 5 minutos a minha casa foi enchendo. Eu peguei minhas crianças para sair. Quando a gente chegou no portão, era uma alavanca, parecia um tsunami, a gente não entendeu. Até os alimentos também foram levados pela água. Eu não tenho mais nada. Eu estava planejando uma festinha para o meu neto de 1 ano, perdeu-se tudo. Esses carros estão voltando na contramão, isso porque a rua está totalmente alagada. Essa é uma das principais vias de Marechal Hermes. Olha só aquele ônibus. Ficou parado e não consegue sair. Eu vou para o intervalo, já a situação das chuvas no interior do estado. Muito bem, de volta do intervalo. A gente vai dar uma pausa nas notícias das chuvas para falar de outro tipo de chuva, que é a chuva de gols, com a nossa querida Fernandinha Maia aqui no telão comigo, direto do SBT Esporte Rio. Fernandinha, boa noite. Boa noite, Salu. E teve chuva gols, mesmo. Né? Teve chuva de gol mesmo, sabe? A Taça Rio começou e o Flamengo apertou o play da competição no sábado e fez o quê? Goleou a Cabo Friense por 4-1. O Michel Baixinho Arisco abriu o placar para o Fla e o Gabigol marcou os outros 3 gols, hat-trick dele. Não perde a conta não comigo, olha aí, ó. 1, 2, 3. Impressionante. Gabigol está impossível. Ninguém para o cara. Aliás, ninguém para o Mengão, que já está na Colômbia e enfrenta o Júnior Barranquilla nesta quarta-feira pela Libertadores. Voltando aqui para o Rio de Janeiro, o Vascão empatou com o Resende em 1-1. O Tauan abriu o placar para o time de Resende e com boa jogada de Henrique, o André empatou e livrou o Cruz Maltino da derrota, mas o clima não tá legal em São Januário. No domingo, o Flusão começou dando um susto na torcida e saiu perdendo para o Madureira com o gol contra do zagueiro Nino, mas de forma impressionante virou o placar. No finalzinho do primeiro tempo, precisou de apenas 6 minutos para marcar 3 gols. A virada começou com um pênalti sofrido por Wellington Silva, que o Evanilson cobrou e guardou no fundo da rede. O Marcos Paulo aproveitou a bobeada do Madureira e virou. O terceiro vem de uma boa jogada que o Evanilson novamente empurrou para o gol e marcou o seu 6º gol com a camisa do Flusão. Com o segundo tempo mais leve, o tricolor aumentou o marcador com Marcos Paulo e o Hudson, que fechou o placar 5-1 e marcou aí o seu primeiro gol com a camisa do Flu. E o Botafogo fechou a rodada, ufa, vencendo o Boa Vista no finalzinho do jogo. O Alex Santana marcou o primeiro com esse golaço. O Michel empatou com essa bobeada do Gatito, que tem crédito com a torcida. E o Bruno Nazário, meu 10, virou a parada. E eu tô feliz, Salutiel, com o meu fogão, viu? Opa, que beleza, né, Fernandinha? Alegria para os botafoguenses. Fernandinha, é claro, né? Não precisa nem falar, né? Botafogo de coração mesmo. Graças a Deus, Salutiel. Isso, valeu, beijo. Fernandinha. Beijo, até a próxima segunda-feira. Você sabe que toda segundona tem esporte aqui no SBT Cidade. Muito bem, então. Muito obrigado, Fernandinha Maia. A gente vai seguindo para todo o interior do estado, voltamos a falar das chuvas, né? Durante uma tempestade, um pescador desapareceu no mar depois de cair de uma embarcação neste domingo. O barco estava a aproximadamente 24 quilômetros da costa da praia do Farol de São Tomé, em Campos dos Goitacazes. A Marinha faz buscas pela região e disse que emitiu um aviso aos navegantes solicitando apoio para que possa conseguir encontrar aí esse pescador o mais rápido possível, né? Que tristeza. Trabalhando e aí às vezes o alerta não chega a tempo, ou quando acontece o alerta, ele também precisa defender o sustento dele, né? A gente não pode julgar, não ouvir os alertas aí, mas fazer o quê? Precisa trabalhar.
acaba em tragédia. E a chuva também provocou estragos em Rio Bonito, na região metropolitana. Segundo a Defesa Civil, mais de 600 pessoas tiveram que deixar suas casas após o temporal. Quem acompanhou tudo de perto foi o repórter Lucas Madureira. Roda aqui. Muita chuva e moradores desesperados. Oi, Jesus, que isso, meu Pai eterno? Eu nunca vi uma coisa dessa. Vem aqui, empurra aqui, desliga aqui. Ai. Em vários bairros de Rio Bonito, a água invadiu a casa de moradores. A chuva forte do fim de semana causou o transbordamento de um canal que corta o centro da cidade e a força da água arrastou carros que estavam estacionados na rua. Na BR-101, bolsões d'água se formaram na altura do quilômetro 265, próximo à UPA da cidade, e a pista chegou a ficar interditada nos dois sentidos. Um motociclista que passava pelo trecho acabou atingido por um carro e morreu no local. De acordo com a Defesa Civil, pelo menos 600 pessoas estão desalojadas aqui no município. Entre os bairros mais afetados estão Rio do Ouro, Parque das Acácias, loteamento Schuller e Praça Cruzeiro, aqui onde nós estamos agora. Por aqui, olha, foram registrados deslizamentos de terra, essa ribanceira aqui desceu, atingiu a parte de trás dessa casa aqui e mesmo assim, muitos moradores insistem em continuar em casa. Caiu a parte de trás todinha, ela caiu. Eu fiz um buraco nos fundos, aí eu caio no buraco, eu caio com um rapaz passou ali, dentro do buraco, por baixo da laje minha, eu saio cá no corredor. E essa escada aqui? Essa escada aqui não tem. Aqui essa escada eu botei agora de ferro para ele subir e descer, para dar acesso. Para minha mulher subir e descer, que lá não consegue ela passar pelo buraco, só eu consigo. E não é arriscado ela passar aqui por essa escada, subir e descer por aí? Então? Não, ela não vai passar só na cidade, não vai passar, subir não, vai só na cidade mesmo. Até a Polícia Civil vir, que até hoje chamamos, ninguém apareceu. Todo mundo aqui ligou para lá, aí nunca apareceu ninguém. Triste, né, cara? Paga imposto, paga tudinho, paga imposto, anda direitinho. E até agora, na hora dessa, a gente precisa deles, cadê eles? Em várias ruas da cidade, o que se via nesta segunda-feira eram móveis e eletrodomésticos danificados. Renata perdeu tudo. Esse sofá é nosso, o sofá que está lá dentro, a máquina acabou, tive que trazer a máquina da minha cunhada emprestada para poder lavar roupa. Tá praticamente tudo no chão, tá tudo ali, ó, caído. A gente vai ver o que dá para fazer agora. O pessoal das igrejas vieram ajudar a gente a poder limpar a casa. Guarda-roupa, colchão, tudo embora. Infelizmente, é a 5ª vez que a gente está passando por isso aqui no bairro. Só que dessa vez ela veio pior do que as outras. De acordo com a Defesa Civil, choveu mais de 160 milímetros em apenas 12 horas. E a previsão para os próximos dias é de mais chuva. E olha, em Petrópolis, na região serrana, casas tiveram que ser interditadas, barreiras caíram, interditando a passagem de veículos em vários pontos do município. A região serrana inteira segue em estágio de alerta. A gente vai ver agora na reportagem da nossa querida Sabrina Borsato, que também traz informações de outras áreas do estado, como norte, fluminense e sul do estado. Veja só. O desabamento aconteceu por volta das 10h30 da manhã deste domingo. A terra desceu e levou junto o muro da casa do Fabiano, que foi uma das 3 interditadas pela Defesa Civil. Escutou um estrondo muito forte, tá? Um barulho muito forte, tipo assim, um estrondo assim, uma coisa de um troço, parecia que o mundo estava acabando. Quando a gente abriu a porta e olhamos para baixo, vimos que a casa de baixo já tinha desabado, realmente. De acordo com o Fabiano, o imóvel está vazio há alguns anos. Ele atribui o desabamento a um problema com a rede de esgoto que foi mal resolvido pela concessionária Águas do Imperador. Continua vazando esgoto na direção dessa casa que caiu, entendeu? A fundação dela não aguentou, entendeu? E com essa forte chuva de mais de um mês, que ele contribuiu. Aí essas colunas cedeu da casa e levou o muro junto. A família dele teve que sair de casa, assim como a da Cecília, moradora da Vila Nogueira, no centro da cidade. Na tarde deste domingo, um deslizamento de terra levou a calçada da casa da vizinha dela. Sem conseguir sair, ela e a filha foram retiradas por uma equipe da Defesa Civil. 3 imóveis foram interditados no local. Agora, a Cecília, que mora há 27 anos no local com os pais idosos, a filha e uma neta, vai ter que procurar outro lugar para viver. Agora a gente não tem para onde ir. A gente tem que procurar uma casa hoje, né? A gente vê assim dos outros, a gente não acredita que acontece com a gente, né?
Horrível, horrível. No Morro Florido, na Estrada da Saudade, os próprios moradores fizeram a limpeza da rua para liberar a passagem do ônibus, depois de um outro deslizamento de terra. Durante todo o fim de semana, até o início da tarde de hoje, a Defesa Civil de Petrópolis registrou 18 ocorrências. Nenhuma, por sorte, com vítimas. A chuva também causou estragos em outras cidades do interior. Em Campos dos Goitacazes, parte da fachada desse prédio que fica na região central da cidade não resistiu à ventania e veio abaixo. O mesmo aconteceu com um poste e essa árvore que foi arrancada. Na localidade de Barra do Furado, vários postes vieram ao chão. No Hospital Municipal São José, que foi inaugurado recentemente, a água desceu pelo teto e inundou várias áreas da unidade. A Defesa Civil segue em alerta e monitora o nível do Rio Paraíba do Sul, que já passou dos 8 metros. No sul fluminense, uma casa foi atingida por um deslizamento de terra no bairro Varginha, em Valença. Em outro ponto da cidade, as paredes de uma casa desabaram por causa da infiltração. Os moradores foram para a casa de parentes. Em Rio Claro, crateras foram abertas na RJ 155 e na estrada de São João Marcos. Em Barra do Piraí e cidades vizinhas, a preocupação também é com o nível do Paraíba do Sul, que não para de subir. No bairro Vila Brasília, em Volta Redonda, pelo menos 3 casas tiveram que ser interditadas por causa do risco de desabamento. E alunos da Rede Municipal de Ensino de Angra dos Reis foram dispensados por causa das chuvas e sirenes chegaram a ser acionadas na cidade. É isso aí, é o que eu já disse aqui, não tem investimento? Esses prefeitos ficam lá dormindo, não gostam de investir em galerias de água pluvial, porque não aparece, eu sempre digo aqui, não é obra que dá para inaugurar, que fica bonitinho, não fica à mostra, né? E aí eles não querem nem saber. E a gente vai continuar enterrando pessoas, enterrando gente ao longo dos próximos verões, porque esse não foi o primeiro, nem foi o último temporal que vai atingir o nosso estado, infelizmente. Outras notícias pelo estado, acompanhem comigo agora. Coronavírus. A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou um comunicado informando que exames laboratoriais descartaram a existência da doença no paciente de 60 anos, que morreu neste fim de semana no Hospital Raul Sertã. Fernando César Rodrigues havia feito um cruzeiro para a Argentina. O município tem outras 2 pessoas com suspeita da doença. Pelo estado, há outras suspeitas sendo investigadas em Teresópolis, Macaé, Maricá, Resende, Nova Iguaçu, Niterói e também na capital. Mas os casos só são oficialmente reconhecidos como suspeitos quando passados aí pela confirmação do Ministério da Saúde, que ainda não aconteceu. Violência. Em Casimiro de Abreu, uma mulher de 53 anos foi morta com golpes de facão. Suspeito, que é filho da vítima, foi preso em flagrante por feminicídio e, segundo a Polícia Civil, confessou o crime. Uma médica grávida foi agredida por uma paciente neste domingo na unidade de pronto atendimento do Parque Burle, em Cabo Frio. O caso foi registrado na delegacia da cidade. A Secretaria Municipal de Saúde não informou que tipo de agressão foi cometida, mas disse que 2 seguranças estão de plantão no local e que lamenta o episódio e que repudia também qualquer tipo de agressão. 2 pessoas ficaram feridas após uma colisão entre 2 carros na manhã de hoje na BR-495 em Petrópolis. O acidente aconteceu na altura do distrito de Itaipava. Segundo os bombeiros, foi preciso cortar um carro para retirar uma das vítimas. Os feridos foram levados para o Hospital Santa Teresa em Teresópolis. Bombeiros de Petrópolis resgataram neste domingo um cão que havia caído em um buraco de 5 metros de profundidade. O caso aconteceu no bairro Caxambu. O animal, que não se feriu, foi entregue ao dono após ser resgatado. Muito bem, então esse foi o nosso SBT Cidade, nosso giro de notícias de hoje aí, fechando nosso SBT Cidade de hoje, que volta, se Deus quiser, amanhã, na terça-feira. Fiquem com Deus e com o SBT Brasil na sequência. Tchau, até lá.